Senhor Jesus, Deus nosso Pai, entregamos a vós o nosso destino, a nossa vida, os nossos ideais de felicidade e de paz. Entregamos a vós a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa existência neste mundo. Sabemos que sois seres justos e perfeitos. Sobretudo Deus, o nosso Pai maior, que nos assiste em todos os momentos. Pedimos que essas bênçãos que recebemos estenda-se a todos os alunos, seus parentes, amigos, pessoas amadas, e fortaleça nessa casa a sua missão institucional, que é assistencial, caritativa e evangelizadora. Frei Luiz, o nosso mentor maior, possa nos ajudar ao curso desse trabalho. E assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 28 de julho do ano 2014, pela graça de Deus. O texto é uma continuação da aula anterior, que é uma dissertação de Allan Kardec, não é isso? Nós já estudamos isso com muito detalhe e vamos dar continuidade. E Allan Kardec está falando aqui do perispírito, dizendo que o perispírito é extraído do meio ambiente. Esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Isso também nós vimos que o perispírito ele variará em função da natureza material e da natureza espiritual dos mundos. Ao passarem de um mundo para o outro, os espíritos mudam de envoltório do perispírito. Como mudamos de roupa ao passarmos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Porque eles têm que estar em conexão com o meio ambiente. E a energia deles tem que se adequar ao meio ambiente do mundo em que eles ingressam. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem o perispírito terrestre de forma que suas percepções sejam desempenhadas como nós, espíritos vulgares. Mas todos eles, inferiores e superiores, só ouvem ou sentem o que queiram ouvir ou sentir. Então, os espíritos, quando vêm à Terra, eles têm que sofrer um processo adaptativo perispiritual. E quanto às sensações, desde os mais elevados aos mais rudimentares que aqui passam, eles podem ter um sentido seletivo na audição ou no tato. Isso se explica por não possuírem originalmente órgãos sensoperceptivos. Quer dizer, eles não têm ouvido, não têm visão, aparelho ocular, não têm audição, etc.
Então, eles formam isso à sua vontade, ativá-los ou desativá-los, daí selecionar o que lhes interessa ouvir ou sentir. Porque nós vimos que os órgãos senso-perceptivos são criados pela própria ideia do espírito. E ele cria ao longo de todo o perispírito ou em algum lugar. Não existe um nervo óptico, um nervo auditivo, um cérebro, para que o estímulo sonoro ou visual seja integrado. Apenas uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Esses vulgares, ao serem forçados a ouvir os conselhos dos bons espíritos, é porque os bons espíritos têm autoridade moral. Então, a autoridade moral é que impõe no mundo espiritual a hierarquia. A hierarquia é feita pela autoridade moral. E como esses espíritos, bons espíritos, têm uma autoridade moral já bem consubstanciada, os outros que estão a eles, queiram ou não subordinados, têm que ouvir o que eles disserem. Comentários. Como se observa, cada mundo possui suas próprias características psicofísicas, ou seja, psicológicas e físicas e espirituais, o que decorre do processo da ideação. O espírito cria a ideia e dá vontade dos seus habitantes encarnados. Ou seja, o meio ambiente psicológico, espiritual, material de dado mundo sempre se constituirá efeito do grau de evolução moral dos seus habitantes encarnados. Isso é muito importante. Cada mundo será o reflexo do pensamento, dos sentimentos dos seus habitantes. Isso fica claro também, que é um processo seletivo. Enfim, o mundo vai ser constituído em função do tipo de habitante que influencia o meio ambiente daquele mundo. E sempre se constituirá efeito do grau de evolução moral dos seus habitantes encarnados, que ali atuarão através da sua ideação vontade, que é o fator causal que gera esses efeitos, que são a criação da própria psicosfera e do ambiente do mundo. À face do exposto, qualquer espírito, para conviver neste mundo, necessariamente sofrerá processo adaptativo em seu perispírito. Está claro isso? Ou não? Porque há teorias que dizem, por exemplo, uma confusão que reinou na Federação Espírita Brasileira, logo nos primórdios, em 1860 e poucos, quando Allan Kardec publicou em 64 o Evangelho segundo o Espiritismo, e um sujeito sozinho, com uma única médium, publicou os Evangelhos dos Evangelhos, que foi um advogado chamado Jean-Baptiste Roustan. Então, criou-se ali uma diferença interpretativa dos Evangelhos. E esse senhor Roustan, ele dizia que Jesus tinha um corpo fluídico, que ele estava na Terra, mas não tinha um corpo encarnado como o nosso. Era um corpo fluídico, dando um caráter assim divino a Jesus, né? Divino no sentido de deusificá-lo, fazê-lo Deus. E essa situação, essa disputa se prolongou e até hoje existe na Federação Espírita, que são os rustanguistas e os kardecistas. Isso tem histórias longas que eu não posso me alongar sobre isso, mas eu quero dizer que os nossos bisavós brigavam mais do que a nós, do que todos nós aqui.
a situação deles era mais difícil. Eles estavam em uma maior briga do que nós brigamos na casa espírita. Já imaginou? Se dividiam em 3 correntes nos primórdios do espiritismo. Os cientistas, os científicos, que só achavam que o espiritismo era o lado mediúnico experimental, de efeitos físicos. Os espíritas puros, que só estudavam filosofia. E os religiosos, que só achavam que o espiritismo era a religião, que não precisavam nem da parte mediúnica e nem da parte filosófica. Eram 3 correntes. Fora que a corrente religiosa ainda rachou entre rustanguistas e kardecistas. Então, essa é uma história muito antiga, né, que eu não vou trazer para vocês, mas que perdurou hoje com a evolução das coisas. Esse rustanguismo está sumindo, embora lá no Estatuto da FEB obriga a ter, parece, 2/3 dos associados, dos conselheiros serem rustanguistas, né? Está gostando, Valtinho? Não, né? Nem eu. Opa! Botar uma música aí baixinho, um Vivaldi. Bom, então, na realidade, o perispírito ele tem que se adaptar. Se não se adaptar, ele não pode interagir energeticamente e materialmente com aquele mundo. Nesse sentido, Allan Kardec nos diz no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A natureza do envoltório fluídico, perispírito, está sempre em relação com o adiantamento moral do espírito. Isso nós cansamos de falar aqui. Cansamos. E o perispírito está relacionado à evolução moral do espírito. Quanto espírito mais evoluído, mais tênue, mais etéreo é o seu perispírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer, pelo que não podem passar a vontade de um mundo para o outro. Ou seja, eles não podem migrar, porque eles teriam que modificar o seu perispírito. E como o perispírito deles é pesado, eles se sentem insulados, degradados num determinado mundo. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos onde entram os materiais para a formação do seu perispírito, ou canal apropriado ao meio que se encontram. Fazem como o nobre, que despe temporariamente suas vestes para envergar trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. Então, isso Allan Kardec ainda fala no livro A Gênese, né, sobre essa plasticidade do perispírito, essa modificação que vai depender sempre do grau de evolução espiritual do espírito. Então, nós temos aqui uma atmosfera psicofísica, espiritual de um planeta. O espírito em trânsito, ele retira daqui a energia e a matéria para formar o seu perispírito. Formado o seu perispírito, para ele se adaptar a esse planeta, ele então tem condições de perceber o mundo que visita. Muito bem. E essa seletividade pode ser abortada pela desconstrução do órgão formado, porque no fundo o espírito forma pela ideia. Então ele não mentaliza o órgão e, portanto, o órgão não existe. Isso é seletividade. E a não seletividade, enfim, que ele não pode deixar de ouvir certas coisas, é obrigatoriedade de escutar
os conselhos dos bons espíritos. Então, nesse momento, os espíritos inferiores são obrigados a escutar. Aliás, é bom dizer a diferença entre escutar e ouvir. Alguém se aventura a dizer para mim qual é a diferença entre escutar e ouvir? Pessoal lá do fundo, Vanderlei, está dormindo, Vanderlei? Levanta a mão. Ótimo. Então, alguém quer dizer? Pois não. Mais ou menos. Você tentou, mas não acertou. Alguém quer? Escutar é apenas a sonoridade. É um ato da senso-percepção. A gente escuta um barulho, um trovão, escuta um ruído. Aliás, ouvir, desculpa, eu também troquei. A gente ouve um barulho, um ouvido e um ruído. Escutar é um ato da cognição. Quer dizer, o aluno escuta o professor falando e, através de escutar o professor, ele integra esses conhecimentos. O escutar tem o caráter da cognição, da assimilação do conhecimento. E ouvir é apenas um som. Então, eu posso ouvir música, que é um som, mas eu não posso ouvir uma aula, eu posso escutar uma aula. Está claro, então, aí? A diferença entre ouvir e escutar. Então, eles têm, os inferiores, que escutar as informações trazidas dos espíritos superiores. Quanto à visão dos espíritos, essa visão ela é sempre ativa. É sempre ativa. Mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros, conforme a classe que pertençam. Pode ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Então, o mundo espiritual é tão perfeito que um espírito mais elevado, ele pode estar ao lado de um espírito ignorante, e o espírito ignorante não vê-lo. Porque ele pega a matéria perispiritual dele e rarefece, sabe? Fica tênue, não aparece. Não aparece. Agora, o inferior, o espírito inferior, ele não pode fazer isso do superior, porque a matéria dele é densa. Então, ele vai ser visto. Então, essa hierarquia que nós estamos vendo, ela configura um certo poder espiritual aos espíritos mais elevados. Porque são seres que têm a capacidade, pela autoridade moral deles, de conduzir até os espíritos mais ignorantes, os espíritos menos evoluídos. Então, no mundo espiritual, o poder e a hierarquia dimana da evolução espiritual. Não é igual aqui na Terra, que o poder tem outras implicações. Então, essa é a lei divina, porque no mundo espiritual ela se espelha com muito maior justiça. Contrariamente à percepção dos sons e odores, a vista, como se observou, por ser qualidade perceptual e intrínseca ao espírito, quer dizer, a vista é do próprio espírito, ele não precisa criar, ele não precisa ter uma ideia para ver, ele ver, é dele, ele consegue, encontra-se ligado ao seu processo de criação. Ela sempre atua, porém com maior ou menor acuidade, nitidez, penetrabilidade, corpos opacos e extensão, grau de alcance. Essa variabilidade da vista permite aos espíritos mais elevados serem invisíveis para os inferiores, o que não ocorre com os menos elevados, que não podem esconderem-se dos superiores.
subir. Está claro isso também aqui? Hein? Então não tem fofoca. Porque se um espírito ignorante começa a falar as coisas, o superior toma conhecimento. Mas ele toma conhecimento sempre no sentido educativo, pedagógico. Ele não está ali para prejudicar ninguém. Ele está ali para ajudar os outros. Né? Então, essa característica da visão está na dependência da evolução e da classe que o espírito ocupa na escala espírita. Que nós vemos que a escala espírita é formada de 3 classes: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Então vai depender da hierarquia dele evolutiva. Com isso ele forma um perispírito, que eu chamaria aqui de densidade pesada, isso está errado, e um outro perispírito de densidade leve, de acordo com a sua evolução. O de densidade pesada como o de densidade leve variam as suas condições de visão. Esses de densidade pesada, que são os inferiores, têm um bloqueio na visão. Portanto, vamos subir, eles não conseguem ver os espíritos superiores. Mas os superiores têm uma liberdade de visão. Então, eles têm uma percepção bem agudizada e conseguem ver os inferiores. É mais ou menos o seguinte, é como se um espírito superior fosse um mergulhador, que ele descesse ao fundo do mar. Para descer ao fundo do mar, ele tem que colocar um escafandro, tem que colocar uma roupa que aguenta a pressão da água, naquele nível, naquela altura. Então, eles têm que se preparar para aquilo. Então, ele densifica, de uma certa forma, o seu corpo através do escafandro. Então, esses espíritos superiores, eles se densificam também para poder viver e conviver conosco na Terra. Mas eles apropriam, extraem os materiais do seu perispírito das moléculas do mundo terreno, como também da parte mental do mundo terreno, como também deles próprios que eles têm. Senão eles não interagiriam, eles não teriam comunicação com a nossa energia. Pois não? Sim. Óculos? Não, isso é um problema visual. Todos os problemas físicos, eles nascem na moral nossa. Todos. As doenças, a nossa densidade no nosso corpo, a nossa forma de viver, o nosso peso, a nossa massa, tudo é formado por um princípio espiritual. Quanto mais elevado as nossas ideias, mais a nossa matéria é leve. Ao ponto de que há planetas em que não há doenças, em que não há nenhum transtorno e que os espíritos são tão leves pela formação deles como perispírito e como matéria física que eles conseguem levitar. São os mundos superiores. O mundo regenerativo não é exatamente esse, porque no mundo regenerativo o bem prevalece sobre o mal. Mas existe o mal, a prevalência. A Terra é expiação porque o mal aqui prevalece sobre o bem. Então, não precisa agradecer, não, eu estou aqui para ensinar. Só não vou falar de futebol porque ele está aqui hoje. Quer que fale? Não. Não dispensa. Hein? Melhor do que? Do Rio.
Desde que a seleção perdeu, você ficou calado. Conheço. Bom, vamos ver o que acontece com o espírito nesse quadro perceptual após a morte. Nos primeiros instantes após a morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa, aclarando-se à medida que ele vai se desprendendo da matéria. Ele se desprende da matéria energeticamente, não é materialmente. É uma energia que prende ele, a matéria, ao corpo. E essa energia vai fenecendo, vai perdendo a sua força. Podendo, inclusive, alcançar a acuidade que ele dispunha quando vivo, a que se soma a possibilidade dessa visão, penetrar nos corpos opacos. Quer dizer, ele vê através dessa mesa. Não é? Quanto ao seu grau de extensão, alcançando o espaço infinito. Ele pode ver espaços infinitamente distantes. Ainda fica na dependência, tudo isso, do seu grau de pureza e de evolução. Está claro também? Porque não temos para onde fugir. Nós só temos a nossa modificação moral. Não tem outro recurso. O resto é blá, blá, blá. É blá, blá, blá e tapiação. Invenção. Então, a síntese de tudo é isso. Aí vem um comentário. É, por sinal, bastante compreensível a alteração observada na visão, da visão no tempo pós-morte do indivíduo, já que primariamente se dá uma alteração na consciência dele. É a consciência espiritual. Ora, a consciência alterada leva a visão alterada, não tem dúvida. Mesmo que o espírito já não tenha mais cérebro, não importa. É a própria consciência do espírito. Então, Allan Kardec, ele contesta, ele mesmo se contesta, a teoria dele. Contestarão ser nada tranquilizadora essa teoria aqui, ó, da turbação da visão. Pensávamos que, uma vez desembaraçado de nossos envoltórios grosseiros, instrumentos de nossas dores, não mais sofreríamos. E eis que nos informais de que ainda sofremos, considerando-se, quer seja de uma forma encarnados, quer de outra desencarnado, sempre sofreremos. Ah, sim, poderemos sofrer por muito tempo, mas poderemos também não sofrer, desde o momento que deixamos esta vida corporal. Então, a ideia que o espírito morre, quer dizer, o corpo morre, o espírito desencarna e o sofrimento acaba, é uma falácia, é um engano, porque ele estará sempre ligado ao ato mental dele. E esse ato mental dele, a ideação, que é a coisa mais importante que nós temos, a nossa inteligência, não é, meu amor? O nosso pensamento. Então é essa que tem que trabalhar para que nós construamos ideias, né, Marquinhos, altamente elevadas. É por aí que nós temos que andar. Então nós vamos depender do nosso pensamento. Quando Descartes disse, na filosofia dele racionalista, penso, logo existo, cogito ergo sum, vieram outros filósofos e mostraram até que isso teria caído, porque havia outros fenômenos além do pensamento do homem. Freud também combateu isso, dizendo que o inconsciente, o sujeito não tinha consciência do que pensava, mas atuava na vida psicológica dele. Mas dentro desse contexto espírita, cogito ergo sum, penso, logo existo, é exatamente isso. Nós somos a criação divina que pensa. Daí Allan Kardec, nos primórdios da sua pesquisa, ter chamado os espíritos de princípio inteligente.
Ele achou que tinha um princípio material, que é esse daqui, tinha um princípio espiritual, que era algo imaterial, e algo que inteligentemente se movimentava. E ele chamou de princípio inteligente. Depois, alongando as suas pesquisas, é que ele realmente veio dar o nome dos espíritos. Então, o que é mais nobre em nós é a nossa capacidade de pensar, de criar, de ter ideias. Isso é mais nobre, nós temos que criar as melhores ideias, as mais sadias, as mais positivas, as mais otimistas. E a prece é um veículo extraordinário para, através dela, nós contactarmos com Deus e recebermos, então, essa energia de um plano superior que nós subimos pela prece, e esse plano, nós entramos em sintonia com esse plano, e esse plano reage sobre nós, nos deixando em paz, dando a intuição, a tranquilidade, a segurança, a autoconfiança, enfim, uma série de virtudes que nós temos e temos o privilégio de desfrutá-las. Só que no momento atual, nós somos destruídos por essa cultura de homicídios, de derrotismo, essa cultura da mídia que é terrível, que vive consumindo só coisas negativas. Mas nós temos que fugir dela, né? Então, aqui está o comentário. Pensar em existir sofrimentos pós-morte é raciocínio por demais simplista. Inexistir, não existir, após a morte, sofrimento. Dir-se-ia extremamente ingênuo daqueles que os clérigos, que são os religiosos, prometem para os seus fiéis. Ah, meu filho, você vai morrer e vai ter uma vida eternamente paradisíaca. Eu te prometo. Está lá o clérigo. Ou, meu filho, você vai ter a libertação do pecado e a vida no seio do Senhor, eternamente. Porque morreu, vira um santo. E vira um santo e vai viver junto de Deus. Quer dizer, é uma visão extremamente simplista, eu nem diria ignorante, porque a vida é uma constante luta nossa por a nossa transformação moral, o que se alonga e se prolonga no mundo espiritual. Os parágrafos que o professor comenta, subsequentes, são autoexplicativos. Os sofrimentos desse mundo podem depender de nós. Podem. Os efeitos de vidas passadas. Confere? Né? Mas muitos são consequência da nossa vontade. Efeitos da vida atual. Mau exercício do nosso livre-arbítrio. Remontando-se a origem de cada um, observar-se-á que a maior parte desses sofrimentos são efeitos de causas que poderíamos ter evitado. Por exemplo, quantos males, quantas doenças o homem não deve a si mesmo? Aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim. O homem que tivesse vivido com sobriedade, que não houvesse de nada abusado, que tivesse tido sempre gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitas tribulações, de muitos sofrimentos. Então, esse livre-arbítrio aqui que tem que ser bem utilizado. E a melhor utilização dele é justamente a austeridade em todas as nossas formas de viver. É o equilíbrio, né? Que em alemão
há uma frase muito boa sobre isso, que diz: Der Golden ist in der Mitte. A virtude está no meio, ou no equilíbrio. Então, nós temos que ter essa consciência que muito do que nós sofremos foram excessos e incontinência dos nossos sentimentos ou das nossas ações propriamente físicas no mundo. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos discorre a esse respeito, com muita clareza. Primeiro, causas anteriores das aflições. É no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Pensei que você tivesse estudado aquilo lá, Valdir. Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, e é verdade, nós vamos ver, e já vimos, outros há também os quais, pelo menos na aparência, a eles são completamente estranhos e sofrimentos, e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, e a dos que são um amparo da família. Às vezes um pai de família falece. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Não é? Um acidente de avião, uma coisa, apesar de tudo estar sob controle, ocorre aquele acidente. Os reveses da fortuna, os caras que são ricos e perdem tudo, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Ele foi prudente. Os flagelos naturais, catástrofes, tsunamis, terremotos e as enfermidades de nascença, chamadas congênitas. Isso aqui foge ao livre-arbítrio do homem. Mas nós temos que ser inteligentes. Por quê? Porque quando Allan Kardec comenta, todavia, por virtude do axioma, e o que é axioma? É uma proposição utilizada em matemática e, por extensão, filosofia, filosofia que não precisa ser demonstrada, é uma verdade em si mesma. Por exemplo, se eu, em matemática, digo a soma dos ângulos internos de um triângulo, retângulo, é 180 graus. Aí eu vou ter que demonstrar que é 180. Eu faço a minha tese, a minha hipótese tem que demonstrar isso. Então, matemática é uma ciência abstrata de números, mas que tem que ser demonstrado os fatos que ela quer apresentar. Mas o axioma é uma verdade em si mesma. Ele não precisa ser demonstrado. Então, todo efeito, toda causa gera um efeito. Eu não preciso demonstrar. Toda causa gera um efeito. Esse é o axioma. Isso os matemáticos usam em alguns momentos dos seus cálculos. E a filosofia também utiliza. Então, se toda causa gera um efeito, ou, segundo todo efeito tem uma causa, tais misérias aqui em cima são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Esse é outro problema que as pessoas não entendem. Que Deus é injusto, Deus tirou, Deus fez isso, como Deus permitiu isso, etc, etc. É porque a pessoa só vê a vida presente. E na vida presente não há uma causa que justifique isso.
Mas se fosse ver vidas passadas, haveria e descobriria a causa que gerou o sofrimento na vida atual. E sendo Deus justo, jamais poderia sair dele ou constituir uma lei que prejudicasse quem quer que seja. Pelo contrário, o desejo de Deus é que nós nos aperfeiçoemos cada vez mais. Bom, essa causa também há de ser justa, como Deus é justo. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, o efeito precedendo a causa, se essa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa vida precedente. Está claro isso? Isso foi um dos melhores momentos do Espiritismo, que dá esse caráter consolador para as pessoas, sabendo que está sofrendo, aquele sofrimento tem uma origem, que não é um castigo de Deus, que Deus não pune, não castiga, aquilo decorre do exercício errado do nosso livre-arbítrio, porque nós, ao transgredirmos uma lei, o próprio sofrimento é a nossa própria pena. Então, nós somos nossos próprios transgressores e os nossos próprios juízes e algozes. Mas o Espiritismo sempre propõe acertar. Ele não propõe inculcar um sentimento de culpa, porque em latim tem isso, mas a cultura botou o pecado como algo de culpa. Nós temos o pecado original. Então já nascemos já nascemos sujos. Ninguém nasce limpo. Já nasceu pecando. Tem que botar o cara no batismo ali, para ver se melhora ele, né? Enfia ele. Mergulha ele na água para ver se limpa. Coisa difícil, é difícil. Agora, as causas atuais das aflições de hoje, da nossa vida atual. Remontando-se a origem dos males terrestres, reconhecer muitos que são consequência natural do caráter e do proceder dos que suportam. Vocês vão ver que muitas das coisas que o indivíduo sofre, ele mesmo é que gerou nessa vida. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Então, aqui nós temos um elenco muito, esse gênero aqui, não tem isso aqui não, tem um L aqui, não sei porque apareceu. Então, o que nós sofremos é muitas vezes produto do nosso orgulho. Não vou pedir desculpa, não. Não quero manter um diálogo, não. Enfim, a pessoa vai infernizando a vida dela. Quantos caras bebem demais, fumam demais, dormem de menos, se estressam demais, castigam o organismo em excessos. Quantos atletas não sofrem do excesso da prática? A gente está vendo aí o boxe, uma boa parte dos boxeadores, eles entram na faixa mais alta, num estado demencial. Porque cada soco na cabeça dele, às vezes, causa um microtraumatismo e dá uma hemorragia microscópica, que ninguém vê. Aí vai batendo tanto, que depois ele fica demenciado. Isso é ver, vocês veem aí,
boxeadores famosos, né? O Cassius Clay, Maguila, aí, estão todos assim, demenciados. Então, são os excessos, a intemperança, o desequilíbrio, o descontrole, tudo isso leva a uma situação de tragédia dessa vida. A ambição desmedida, vai tomar dinheiro emprestado hoje para fazer o investimento, mas não analisou bem o investimento. No final, o investimento quebra e tem que pagar as dívidas lá no banco, né? Então, na causa dos sofrimentos no encarnado, se chamarmos lei da causa e efeito, e causa ser e efeito é, a causa das vidas passadas aqui vão atuar sobre a vida presente. Mas essa balança tem que ter os dois pratos em equilíbrio, porque isso é a lei da justiça divina. A justiça divina tem que equilibrar-se. Ela não pode pender mais para um lado que para o outro. Porque é a lei da causa e efeito que regula as ações todas no mundo. Vocês não esqueçam isso. Enfim, a lei da causa e efeito corrige os excessos e o desequilíbrio provocados nas vidas passadas. Corrigem com que objetivo? O aperfeiçoamento do indivíduo. O Espiritismo vê o sofrimento como uma transgressão da lei divina que o indivíduo comete, e dessa transgressão gera um quadro de frustração, de sofrimento, mas que tem um caráter pedagógico. E esse caráter pedagógico é que vai levar o indivíduo a se aperfeiçoar. Nós não temos o sofrimento como um castigo, e sim como um mecanismo de aperfeiçoamento moral. Claro que quanto menos nós transgredirmos as leis divinas, menos nós sofreremos. Então é a balança aqui que tem que manter equilibrada os seus pratos. E na vida presente, foi essas intemperanças, esses excessos, que já geram também o outro tipo, mais um pouquinho, também corrigindo os excessos e os desequilíbrios provocados na vida presente. Mas aí é a própria doença que castiga. O viciado é castigado pelo seu próprio vício, o mentiroso pela sua própria mentira ou seu descrédito. O próprio homem provoca o seu próprio castigo através do vício e do efeito do vício que dele procede. Então, essa é a lei da causa e efeito, um ponto basilar dentro da doutrina espírita e que vai justificar aí o processo evolutivo do homem, como também as reencarnações e outros princípios filosóficos da maior importância. Agora, vamos voltar para o mundo espiritual, né, Ângela? Nós dissemos que vai ficar no seio de Deus eternamente, em eterna felicidade, mas Allan Kardec não diz isso, não. Ele diz, o mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele passa são sempre consequências da maneira pela qual viveu na Terra. Certamente já não sofrerá de gota, nem de reumatismo, mas experimentará outros sofrimentos que não lhe serão menores. Já se observou serem esses sofrimentos efeito dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência da matéria, ou seja, desmaterializado, se encontrar, menos sensações penosas sofrerá. Ora, dele dependem unicamente as influências da vida atual. O espírito, após a desencarnação, leva consigo as ideias que o prendem ao mundo material. Não é prisão energética do corpo ao espírito. O espírito já foi embora ao perispírito, mas ele está preso ao mundo material pelas ideias.
As ideias são ondas de energia, cuja potência atua sobre o seu perispírito. E vivencia, então, o sofrimento e a dor. Nós vimos numa aula que a ilusão que ele tinha de estar sendo queimado o levava à ideia de viver plenamente a dor e a queimação, embora ele não tivesse mais corpo. E, por consequência, compreende-se o termo desmaterialização, utilizado pelo professor Kardec. A desmaterialização é a inversão da polaridade do pensamento do espírito, que está voltado para o lado material. É a construção da ideia espiritual, com o desaparecimento das ideias materiais. Então, a desmaterialização, em vez de ele se preocupar com a vida material, ele vai inversamente se preocupar com a vida espiritual. Está claro aí, pessoal? Ou não? Né? Alguém tem dúvida? Aqui é minha nova aluna, tem dúvida? Tá bom? Então vamos ver aqui um trecho de um livro muito bom, do Chico Xavier, E a Vida Continua. Vocês leram esse livro? Alguém leu? Fantini, Eveline, hein? Leu? Então vamos ver esse trechozinho, que é sobre a ideia como fator que atua sobre o sofrimento do espírito. A dona Eveline estava num hospital espiritual. Ela não sabia ainda que estava desencarnada, que isso ia ser informado de uma maneira gradual. Aí, diz o médico, a senhora está melhor, muito melhor, entretanto, ainda sob rigorosa assistência de ordem mental. O que interessa lá em cima é a ideia. Não tem corpo mais. E se ligando a quaisquer agentes suscetíveis de induzi-las a recordações, quer dizer, se ela começar a evocar outras coisas de ordem material, muito ativas da moléstia que sofreu, é provável que todos os sintomas reapareçam. Me parece que ela sofria de angina, naquela época não tinha cura para insuficiência coronária, e ela morreu de infarto. Então ela não podia se lembrar dos episódios ligados à doença dela. Sensibilizado, o médico lembrou o Novo Testamento, e a breve instante, a atendente trouxe o livro mencionado. Restituída a solidão, Evelina começou a ler o Sermão da Montanha. Todavia, a advertência clínica se lhe intrometia na imaginação insistentemente. Retirou a atenção do livro, engalfinhou-se em novas cogitações. E se reconstituísse em espírito a presença de Caio, que era o marido dela, e dos pais, com veemência, e se concentrasse os próprios pensamentos nas dores que havia deixado na retaguarda. Infelizmente, para ela, confiou-se a semelhante exercício, e decorridos alguns minutos, a crise revelou-se agigantando-se-lhe o corpo em momentos rápidos. Regelavam-se-lhe as extremidades, enquanto que mantinha a ideia de que um braseiro a requeimava por dentro, com a dispneia afrontando-lhe o peito. Desencadeando os sintomas, quis reagir, contrapor conceitos de saúde aos de doença. Entretanto, era tarde. O sofrimento ganhou-lhe as forças e passou a contorcer-se no suplício de que se admitira definitivamente distanciado. Então ela já não tinha o problema do infarto. Mas o médico recomendou, você não pensa mais nisso. Você está sob um tratamento mental, ideativo.
Mas quando ela pensou, ela reativou dentro dela a ideia do infarto, e o infarto efetivamente fez-la reviver essa situação de um dia quando ela morreu. Então aí é mais uma experiência que nós temos, não é, sobre o poder do pensamento e dizer que vai para o céu eterno, a vida eterna, não é? Isso, não é? O Espiritismo não tem essa noção. Ele tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer, o espírito. Que dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique sua alma pelos bons sentimentos, pratique o bem, que não dê às coisas desse mundo a importância, senão a que elas merecem. Então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá depurado, desprendido da matéria, e quando deixar, não sofrerá mais a influência da matéria. É que ele chama de desmaterialização. Os sofrimentos físicos, porque tiver passado, não lhe deixarão nenhuma recordação dolorosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque essas apenas afetaram o espírito e não o corpo. Sente-se-á feliz por se ter libertado deles, e a tranquilidade da sua consciência o afastará de todo o sofrimento moral. Aqui, mais uma vez, funda-se no livre-arbítrio a opção do espírito, em escolher o padrão de ideias e de sentimentos que se fixará. Te volto isso aqui, ó. É uma educação evangelizante, é uma pedagogia evangélica, né? Que ele chama. Compreende-se aqui a importância dos evangelhos de Jesus, que se pode denominar pedagogia moral. Nos conduz ao caminho da paz e da felicidade. Então, essa é a função do centro espírita. Uma, e a principal. Tem a assistencial, que é muito boa, assistência material. Mas tem essa aqui, que é a pessoa modificar sua natureza moral, a forma de pensar, a forma de viver e de encarar as coisas. Nesse sentido, há um artigo bom na Revista Espírita, que é o Jornal de Estudos Psicológicos, em que Allan Kardec narra uma entrevista, como ele chama, de espírito feliz. É a senhora viúva Fulon, tempo após a desencarnação. Passou um tempo após a desencarnação. Depois, como se saísse de um longo desmaio, ela narrando, despertei pouco a pouco entre irmãos que não conhecia. Eles me encheram de cuidados e carícia. Mostravam-me um ponto no espaço, que parecia uma estrela brilhante, lá em cima. E me disseram, é para lá que virás conosco. Não pertences mais à terra. Então lembrei-me, apoiei-me neles como um pássaro gracioso que se lança para esferas desconhecidas, mas com a certeza de lá encontrar a felicidade, subimos, e a estrela crescia, era um mundo feliz, um mundo superior. Aí a viúva Fulon, ela saiu dessa questão, né, que André Luiz narra com a Evelina, né? Aliás, André Luiz não narra muitos episódios, é interessante, né? É sempre os caras lá numa luta constante, né? Sempre o drama do ser humano depois da desencarnação. Interrogamos sobre os assuntos, aí Allan Kardec comenta, com a autoridade dele. Interrogamos sobre os assuntos milhares de espíritos. Isso é ele. Ele é um pesquisador. Não é um que consulta um espírito só. E faz um livro com um espírito só e acha que aquilo ali é verdade. Não é ele. Ele é um pesquisador.
que pertenceram a todas as classes sociais e ocuparam as mais variadas posições. Estudamos-los em todas as fases da vida espiritual, desde o instante que deixaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida do além-túmulo para observar as mudanças que ocorriam neles, nas suas ideias, nas suas sensações. E a este respeito, não foram os homens mais comuns que nos forneceram os dados de menor importância. Não, disso tudo. Vimos que os sofrimentos guardavam relação com a conduta da qual sofrem consequências e que essa nova existência é fonte de indizível felicidade para aqueles que seguiram o bom caminho. Aqui, em relação à viúva Fulon. Concluindo, os que sofrem é porque assim o quiseram e só devem queixar-se de si mesmo, tanto no outro mundo quanto neste. E aqui é a síntese de tudo isso, que é a parte mais bonita para mim, quando a gente consegue pegar o Allan Kardec, tirar uns trechos dele e sintetizar tudo que ele disse. É uma conclusão, mas uma conclusão, eu diria, mais compactada e bem objetivada. Vamos lá? Vamos comigo? O sofrimento é inerente à imperfeição. Quer dizer, o sofrimento é próprio da imperfeição. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Não tem essa. Morreu, virou santinho. Não tem essa. O que ele fez aqui, o desregramento que ele fez, vão repercutir efetivamente na vida espiritual dele. Não acaba. E sendo que lá a coisa é justa, equilibrada, porque não tem hipocrisia, não tem mentira, não tem ilusão. Porque os espíritos superiores veem o pensamento, leem, acompanham, sabem tudo. Lá não tem. A pessoa falar uma coisa e está pensando outra. Lá é pão, pão, queijo, queijo. Ou então, pau no burro para ele andar. Pau no burro para ele andar. O seu estado infeliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Evolução. O kardecismo é a teoria, o espiritismo é evolucionista. Evolucionista. Darwiniano, num certo sentido. Ele propõe evolução para a perfeição. Quanto mais perfeito, menos suscetível ao sofrimento e aos problemas. Que beleza! Que beleza essa filosofia. A completa felicidade prende-se à perfeição. A completa felicidade. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e de atenuação do sofrimento. Olha que beleza. Olha que beleza. Nós estamos caminhando igual a senhora Fulon. Estamos subindo, nos aperfeiçoando, nos depurando, nos elevando, sendo mais felizes, mais tolerantes, mais pacíficos, mais amorosos, mais indulgentes, mais caritativos. Estamos criando virtudes. Que beleza! Não há uma única imperfeição da alma que não importe funesta e inevitáveis consequências. Uma única.
como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Puxa, eu estou colocando aqui uma posição tão clara do Espiritismo que faz todos nós assumirmos a responsabilidade sobre nós próprios, sem nenhum intermediário, sem nenhum clérigo, sem nenhum médium, sem nenhum espírito. Até que o espírito pode dar uns conselhos, mas a modificação é nossa. Nós estamos colocando aqui que o alcance da nossa felicidade é uma conquista solitária e pessoal. Que ninguém vai poder nos fazer felizes se nós não lutarmos pela nossa felicidade. Nós não estamos colocando a culpa dos nossos problemas lá no terceiro, lá no outro, no quarto, no quinto. Nós estamos entendendo e fazendo um processo reflexivo que tudo isso realmente tem uma causa, essa causa principia em nós mesmos. É uma responsabilidade e um grau de consciência que nenhuma filosofia, ou seja, uma religião aí estabelecida, colocou com tanta precisão. Porque eu vou fazer uma oferenda aqui, vou fazer um culto externo ali, vou fazer uma prece automatizada acolá, vou fazer, pedir uma doação lá, enfim, eu vou criar qualquer mecanismo que fuja da minha autorreflexão e do assumir individual e personalíssimo do meu destino. Então não tem culpa. Não há culpa no Espiritismo. Por isso que São Paulo já dizia, eu gosto de dizer essa epístola romano, aos romanos ele diz, morte, onde estás? Onde estás tu, morte? Porque nós não morreremos, seremos transformados, teremos outros corpos. Ele já fala do mundo espiritual, São Paulo. Aonde está o teu aguilhão, aquele ferrão da morte? Aí ele próprio responde, o aguilhão da morte está na culpa, transgressão. Quer dizer, o sofrimento, a morte não existe, mas nós sofreremos, porque tem um aguilhão, que é a vida espiritual. Assim, toda imperfeição, como toda a falta dela originada, traz consigo o próprio castigo. Isso que é bacana. Tudo que a gente faz errado vai nos castigar. Não é bacana isso? É. Traz o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Exatamente. Da mesma forma que a moléstia pune os excessos e a ociosidade nasce do tédio. Sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Não temos uma teologia que nos condene a nada. Nós temos um estudo filosófico, religioso, que nos liberta de tudo. Essa aula é linda. E essa síntese do professor é do céu e inferno. Eu peço a vocês que vocês leiam a fonte dela, que é o Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeitos da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Isso vai depender de nós libertarmos das nossas imperfeições. Imperfeições são, sobretudo, defeitos morais. E Allan Kardec termina: a cada um as suas obras. No céu, como na terra.
Tal é a lei da justiça divina. Agora é bibliografia. Essa aula é emocionante, porque é uma verdadeira psicoterapia para todos nós. Nós saímos daqui confiantes, seguros. Podemos vencer e conquistar coisas impensáveis. Basta nós nos aliarmos aos princípios divinos. Basta nós modificarmos os nossos hábitos, a nossa forma de viver, a nossa conduta. Basta só nós fazermos o bem e dizermos todos os dias: Deus, faça de nós um instrumento do bem, da vossa vontade, da vossa justiça, da vossa sabedoria. Quando nós deslocamos as nossas vontades e as nossas ações para Deus e nos colocamos submissamente a Ele, e nessa submissão nós pedimos ser agente deles no mundo, ser atores dele no mundo, há uma modificação moral muito grande. E é isso que é a proposta de Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Essa é a proposta dele para nós. E todo discurso evangélico dele caminha nesse sentido. Mas coube ao Espiritismo botar luz nisso, né, querida? Esclarecer, né? Colocar de uma forma lógica, inteligível, racional. Então, nós não temos que ter receio de nada. Nós somos filhos de Deus. Temos uma filiação divina que está aqui conosco. E essa identidade com Deus é que é a nossa força, o nosso ideal de servir. Por isso o professor também disse, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque ele viu que a caridade era esse instrumento de sermos instrumentos de Deus. Sermos instrumento dos instrumentos de Deus através das ações caritativas, que são ações eminentemente morais. Não é a cesta básica, não é só a escola, a creche, tudo isso, alimento. Isso é necessário, muito necessário. Mas nós temos que também, além de cuidar dos outros, cuidar de nós próprios. E cuidar de nós próprios é nós processarmos essa modificação moral caminhando para a perfeição. E o modelo e o guia está aí, Jesus. Ninguém está no escuro, ninguém está cego, tem um modelo e o guia que o Espiritismo responde, que é o ser mais perfeito que veio aqui ao mundo para nos conduzir a esse plano de felicidade. Então, essa é a aula de hoje. Terminamos aí essa questão aqui, essa dissertação. Aconselho a vocês lerem isso em casa. E, rapidinho, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? É minha nova aluna? Não? Alguém gostaria de fazer? Muito bem. Fala alto. Truncado. Quando nós transgredimos uma lei divina, a nossa consciência acusa o erro. O sujeito que rouba, ele mesmo fica culpado porque roubou, embora ele diga que não tenha culpa, mas no fundo ele sabe. O sujeito que mente, ele mesmo fica constrangido com a mentira dele, embora ele não queira dizer.
Então a culpa é um processo da nossa consciência que assinala que nós estamos andando no caminho errado. Em vez de andar nesse caminho, que é o caminho correto, eu estou andando por esse caminho, que é o caminho errado. E essa sinalização da nossa consciência é que dá esse sentimento de culpa. Sentimento de culpa esse que foi trabalhado pelos clérigos para massacrar os indivíduos. É culpado, sim. Tem que fazer penitência. Tem que fazer isso. Tem que até se autoflagelar na Idade Média. Ainda existe isso, se flagelam. Né? Tem que fazer jejum, tem que andar, subir a escada de joelho. Enfim, isso foi trabalhado numa série, como um ritual que se incorporou à religião. Mas para nós espíritas, a culpa nada mais é que quando nós tomamos consciência da nossa transgressão, isso a gente tem, porque Deus, quando nos criou, deu essa diferença aqui inata, a gente pode diferenciar o bem e o mal, por isso que nós nos tornamos espíritos. Nós tornamos espírito por 3 condições, que era um princípio inteligente, uma inteligência que se individualizou e formou a concepção da vida futura, a diferenciação entre o bem e o mal e uma visão consequente das nossas ações. O que eu fizer vai gerar alguma coisa, para a gente poder manobrar o nosso livre-arbítrio. Então, essa culpa é vista como espiritismo, como uma dor, minha filha. Eu sou médico, então você está com dor, está com febre, calefrio. Eu vou investigá-lo, porque ai dele se não tivesse dor, ai dele se não fizesse febre, ai dele se não apresentasse para mim um sinal ou um sintoma, eu não tinha condições de investigá-lo. A dor é vista por nós como um alerta do corpo. Da mesma forma que a culpa é vista pelo Espiritismo como um alerta de uma transgressão moral. Mas não é isso que fizeram conosco, pecado original e pau em cima. Botar cerimônias fúnebres, sei lá o quê. Nós não somos isso, nós somos liberais, nós somos herdeiros do iluminismo, que é uma época da razão. Somos outros caras, estamos em outra. Então, quando nós assinalamos essa culpa, nós então caminhamos para corrigi-la. Então, a culpa é apenas uma transgressão que nos indica o fator corretivo. Porque o nosso objetivo é evolução, e com evolução a perfeição, e com a perfeição a libertação e a felicidade. O Espiritismo é eminentemente libertatório. Ele quer que cada um seja livre e não dependa de ninguém, a não ser de Deus Todo-Poderoso, que nós temos que amá-lo de todo espírito, de toda alma e de todo coração, como diz Jesus. Nós somos seres livres, espíritos livres, temos condições de sermos felizes. É isso. Ações. E as nossas ações são decididas pelo nosso livre-arbítrio. Buscando nesse livre-arbítrio um estado cada vez mais puro, um estado de perfeição. Então, muitos alunos que porventura tivessem uma culpa arraigada de fatos que aconteceram há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eles podem orar para Deus, pedir que Deus esclareça-os mais
e retirar esse espinho do coração e seguir um outro caminho da sua própria renovação íntima. Talvez tenha sido isso o fato mais bonito de nós no Espiritismo não vermos Jesus pendurado na cruz. Jesus para nós não está pendurado em cruz. Jesus para nós, ele está pregando os seus evangelhos numa montanha à beira das areias do mar, da Galileia. Ele está trazendo a felicidade, ele está trazendo a boa nova. Com isso, afasta-se o cortejo que vai junto com a culpa, que é o cortejo de Satanás, demônio, essas coisas todas que para nós são apenas espíritos ignorantes e que se aproveitam da nossa própria ignorância. Agradeçamos a Deus a possibilidade de estarmos juntos em seu nome e em nome de Jesus. E peçamos por todos esses irmãos cujos nomes estão aqui: Francisco Caruso, lá no CTI do Barradó, Box 2, cirurgia renal. Flávia Roberto, claro, também no Copador. Ela está com uma neoplasia de cérebro. E a nossa querida Vera Maria dos Santos, que vai fazer uma cirurgia de ombro lá no Hospital Central do Exército, Aladê, quarto 38, quarto andar. Pedimos também por esses irmãos que desencarnaram, cujos nomes estão nesses papéis. E pedimos por esses que sofrem, ainda vitimados pela ignorância ou pelas faltas cometidas em vidas passadas ou na vida atual. Senhor Jesus, encerrando, pois, o nosso trabalho, agradecemos mais uma vez o vosso apoio e elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em vosso nome, Jesus, e pela graça de Deus onipotente, encerramos a nossa aula no dia 28 de julho do ano 2014, pela graça de Deus. Amém.